Então, pessoal, o governo Lula está às voltas com o orçamento estrangulado, está tendo que contingenciar um monte de coisas, inclusive do PAC, que é o grande programa do Lula, e principalmente em um ano eleitoral que ele quer mostrar serviço, que é abrir canteiros de obras aí Brasil afora. Você sabe, o Lula ama inaugurar obras, mas nunca as termina, ou quase nunca as termina, não é? Mas não tem dinheiro para ele fazer isso. Aonde que o governo Lula quer buscar esses recursos? Pois é, lá na China. Que coisa impressionante. A China que está desenvolvendo aí o seu projeto, a nova Rota da Seda, construindo infraestrutura em várias partes do mundo, umas coisas muito questionáveis, mas que acabam colocando vários países em problemas, problemas de dívida, problemas até mesmo relacionados à soberania de algumas áreas, né? Então, realmente uma coisa preocupante, e o governo Lula parece estar muito interessado em nos colocar nessa situação. Vamos então conversar sobre esse tema, falar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, esse negócio do meu nariz aqui é rinite, tá? Toda hora tem que ficar coçando, é a vida de quem tem rinite. Mas a verdade é o seguinte, Lula tá enrolado, sem orçamento, para fazer aquilo que ele quer, a questão do voo da galinha por meio de abrir obras em todos os lugares, e é a coisa que já foi feita no passado. Então, aonde que ele vai buscar esse dinheiro? Há alguns indícios de que ele vai passar o Pires lá na China. Não é algo assim explícito, não é algo determinado já de fato, mas os indícios apontam para isso, né? Então, houve ali está sendo realizada nesse momento, né? Até hoje ainda, sexta-feira, dia 7, que é o dia que eu gravo este vídeo, uma comitiva do gabinete ministerial do Lula viajou lá para a China, lá fazer aquela conversa, aquela aproximação, né, estreitar os laços e tudo mais aí. Então, parece que originalmente o que foi falado aqui seria que, na verdade, a ideia seria estreitar laços comerciais, a cooperação bilateral aqui e tudo mais, né, que é fortalecer laços, estabelecer cooperação em várias áreas, abrir mercados para produtos brasileiros, especialmente aqui o café. Mas não foi só isso não, de acordo com algumas informações aí que acabaram sendo veiculadas, né? Então, foram 6 ministros lá para a China, liderados pelo Geraldo Alckmin, um cara do qual o Xi Jinping falou que é um sujeito que é o vice-presidente de um país que tem a mesma mentalidade da China. Pois é, foi isso que o Xi Jinping falou, o Brasil tem a mesma mentalidade da China, conversando lá com o Geraldo Alckmin, algo que por si só já é bastante perigoso, mas além do Alckmin, né, estavam lá, ele é ministro da Indústria e do Comércio também, não é só vice do Lula, ele é um ministro do governo Lula. O Rui Costa, da Casa Civil, estava presente, bem como Simone Tebet, do Planejamento, Carlos Fávaro, da Agricultura, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Márcio França, do Empreendedorismo e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Além deles, é claro, viajaram vários outros assessores, secretários, gente lá do BNDES, alguns empresários, né? Pessoal do CNI, vários outros órgãos aqui, agências e tudo mais, né? Acontece o seguinte, de acordo com o histórico de outras visitas semelhantes feitas no passado, né? Esses resultados aí não vão ser tão interessantes quanto o que foi de fato esperado aí. Mesmo assim, o pessoal foi lá para tentar passar o Pires e trazer recursos para o Brasil, viabilizando essa história do PAC, né? Tem problemas para isso, é claro, não basta o dinheiro vir para o Brasil e tá resolvido. Primeiro problema é de ordem legal, tem que ter uma previsão para esse dinheiro entrar no Brasil, e a situação da China também. A China não sai dando dinheiro assim, sem ter um interesse grande por trás, sem ter um projeto envolvido com a liberação desses valores. E os chineses conhecem o Lula, eles sabem quem que é o Lula, eles conhecem o PT, sabem que qualquer grana que vier aqui para o Brasil, parte considerável vai ser desperdiçada no ralo da corrupção. Então eles não querem
arriscar muito isso, mas que o povo foi lá tentar, eles foram, né? E a verdade é que o Lula vem falando desse tema a respeito de receber dinheiro da China há algum tempo. Inclusive, em abril do ano passado, já se vai mais de um ano, o Lula estimou que, na verdade, a China investiria aí 50 bilhões de reais no Brasil em breve, né? Agora que o Bolsonaro saiu do poder, as relações com a China estão bastante azeitadas, vai entrar dinheiro chinês no Brasil de uma forma assim nunca antes vista. E acontece que nada disso aconteceu até o momento. A única grana que já se sabe que vem para o Brasil como empréstimo, é claro, são aqueles 5,7 bilhões, não de dólares, de reais, que foram anunciados pelo Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento. Então nem é dinheiro direto da China, embora eu ache que sim. A maior parte do caixa dessa instituição está de fato ligada aos interesses chineses, né? Mas diretamente não rolou dinheiro aqui, não, né? Mas parece sim que o Rui Costa apresentou a cartela de investimentos do PAC para o governo chinês, né? Se reuniu com empresários aí de várias áreas e tudo mais para mostrar essa maravilha que é o PAC, etc. Aí, só que a gente não sabe se isso vai dar em algum lugar ou não, né? A gente não sabe se há algo efetivo caminhando nesse sentido. Existe uma outra iniciativa a princípio, mas nada muito efetivo neste momento aqui, né? Agora, o grande problema realmente de brincar com a China é que não dá para brincar com esse país, essa é a verdade. E os exemplos nesse sentido são muitos e são variados, né? Tem casos de vários países aqui na América Latina, na África inclusive, que passaram por grandes problemas envolvendo financiamento feito por meio da China. A China foi lá e emprestou dinheiro para uma hidrelétrica, para um porto, para alguma coisa nesse sentido. E o que acontece? Esses países ficaram com uma dívida grande a ser paga, a infraestrutura construída não trouxe o benefício que era esperado, ou seja, o país não ganhou mais dinheiro nessa história, ficou com uma dívida grande para pagar e, em muitos casos, sequer consegue quitar essa dívida, trazendo um problema grande aí, que é um problema de soberania. Há quem desconfie que a China, na verdade, vai cobrar a dívida dos países requisitando a infraestrutura construída com o dinheiro do empréstimo, né? Então imagine que a China vai ser dona de um porto em algum país aí que deu calote nos empréstimos. A China vai ser dona de uma hidrelétrica e aí a soberania vai para as cucuias nesse sentido aqui, né? Então, parece que na África isso já aconteceu, né? Empreendimentos aqui de infraestrutura passaram ao controle exclusivo dos investidores em alguns países africanos, que também passaram a lidar com uma dívida muito cara, muito pesada por conta desses investimentos completamente frustrados, né? Na América Latina tem aqui a situação do Suriname, né? Um caso bastante clássico, inclusive, tem uma dívida gigantesca com a China que ele não consegue pagar e precisa da ajuda do FMI para viabilizar a quitação desse débito aí, uma coisa bastante complexa de fato. Então, o investimento da China acaba sendo uma ação predatória mesmo nos países, a fim de minar a soberania e usar isso como pretexto para espalhar bases chinesas ao redor do mundo, aí, em algumas áreas mais estratégicas de fato, né? Além de outros pontos também que são contratados no momento dessa concessão de financiamento. Por exemplo, aqui, isso acontece em alguns casos, a China obriga o país que toma o empréstimo e que recebe esses investimentos a comprar matéria-prima e contratar mão de obra exclusiva da China, né, para fazer esses projetos aí de infraestrutura e tudo mais. No caso aqui do Brasil, isso não poderia acontecer de acordo com a lei atual, mas derrubar isso aí é tranquilo, isso aí acontece de fato aí, né? Então, realmente, essa situação é bastante perigosa, bastante crítica, mas não há dúvidas de que o governo Lula vai tentar emplacar essa história. Para ele, tanto faz quanto fez entregar a soberania do Brasil para os chineses, isso não faz diferença. O que ele precisa agora é de dinheiro para fazer das suas traquinagens, principalmente naquilo que se refere ao PAC,
para fazer o voo da galinha e conseguir mostrar algum resultado, se possível ainda este ano para as eleições municipais, mas principalmente para 2026, no momento em que, volta a dizer, ele tem que contingenciar recursos, bloquear o orçamento e tem que fazer aí uma série de cortes não previstos, está numa situação fiscal ruim, a economia está dando sinais de cansaço e é tudo isso que o Lula não gostaria neste momento. Ele precisa de uma economia que aparente estar forte, pelo menos, para conseguir se manter no cargo, e não tendo dinheiro para fazer isso no seu orçamento, ele vai passar o pires lá na China para tentar conseguir algum trocado. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.